fazer a coisa certa, fazer as reformas certas, e a gente não pode simplesmente se resignar Claro. a isso que, não, tem que ter um cara corrupto para fazer as coisas. Não, não é assim que as coisas precisam ser. Nem que isso nos custe parte da recuperação que vem acontecendo, porque isso a gente está meramente empurrando com a barriga a verdadeira reforma política, que é limpar a nossa classe política. Claro. Porque por mais que haja em debate hoje uma reforma eleitoral, que acabou de ser concluída semana passada, a reforma política de verdade vai ter que ser feita nas eleições de outubro de 2018. E tem que ser feito. Eu sou bastante otimista em relação a isso, porque eu acho que a população já está de saco cheio. Claro. Mas se a gente seguir aceitando esse tipo de situação somente porque tem um cara que está do nosso lado, eu acho que a gente perde boa parte da legitimidade de trazer uma proposta diferente. Eu acho que essa frase é uma frase que todos nós já falamos aqui. A população está de saco cheio. Ninguém aguenta mais isso. Cada vez mais. O pessoal lá de cima de Brasília, a impressão que eu tenho, Fábio, é que não consegue olhar o que está acontecendo aqui embaixo. Eu digo lá em cima de Brasília porque eles realmente se sentem acima de tudo e de todos. Eu me refiro a eles como o pessoal do andar de cima em Brasília. Exato. Então, assim, o que nós estamos vendo aqui do lado, na Avenida Paulista, né, a situação em que está a população. Hoje a população está cada vez mais na rua, mas cadê os 14 milhões que saíram da pobreza? São 30. São 30, né? Aumentou o número. 36. Então, calma, se passar mais um segundo é 40. Até a eleição assim, vai ser 80 Queria milhões. o número de línguas para mim. Como fala o nosso Ferreiro, saiu da rua, mas foi para a calçada. Companheiro. Né? Então, assim, é complicadíssimo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, mas eu concordo com você. Inclusive, foi um dos debates que se correu agora há pouco tempo, era a respeito dos movimentos de rua apoiarem a situação que estava lá. Ou seja, se todos nós estamos lutando contra a corrupção, como que esses movimentos puderam apoiar? Eu digo não todos, porque eu tenho aqui um representante do Libra, que é o Paiva, e nós sabemos o quanto vocês combateram isso. Mas os grandes movimentos, eles foram cooptados, não foram? O que aconteceu? Qual a opinião de vocês? Eu tenho visto que o Vem Pra Rua tem mantido uma posição mais coerente de buscar avançar reformas, de buscar não se misturar com aquilo que tem acontecido em Brasília, mas infelizmente acho que o Movimento Brasil Livre acabou se deixando levar por esses jogos de poder, e como foi um movimento que se tornou a força mais preponderante, e eu estive ali no meio, afinal eu sou fundador, Você é o fundador do Movimento Brasil Livre, e eu não sou o fundador que entrou recentemente e tal, você colocou a pedra lá. Eu e um grupo de amigos em 2013, em meio às manifestações de junho, nós vimos ali a oportunidade, aliás, a necessidade de se pautar as ideias liberais em meio àquele... Eu não sei se vocês lembram, mas em 2013 havia uma ebulição, uma efervescência, mas era tudo absurdo, era tudo bagunçado, o pessoal estava na rua por mais saúde, por mais educação, por menos corrupção, mas não sabiam por onde começar. Não estava organizado. Aqui na Paulista quase apanharam, né? Não tinha... Era um caos completo, então, diante disso, eu e alguns amigos, especialmente de São Paulo, Recife e Belo Horizonte, a gente se reuniu por Skype e conversou, poxa, quem sabe a gente não começa um movimento para tentar começar a trazer pautas liberais, para se integrar às manifestações e mostrar para as pessoas, beleza, tu quer mais educação, quer mais saúde, quer mais segurança, menos corrupção, a gente tem um conjunto de propostas para mudar isso. Então, a partir lá em 2013, a gente criou o Movimento Brasil Livre. Inclusive, quem quiser dar uma olhada na página, que existe ainda do movimento hoje, tá lá, os primeiros posts são 2013, claro. Quando as atuais lideranças nem sonhavam com o movimento e tal. Eu acabei conhecendo as pessoas que estão hoje à frente do movimento no final de 2014 e acabamos nos aproximando. Eu conheci eles superficialmente, mas vi que eram pessoas com muita energia, com muita vontade de fazer algo diferente, e acabamos começando a tocar o movimento conjuntamente. Enfim, a partir daí, no meio daquela ebulição de março de 2015, enfim, a coisa acabou tomando uma proporção imensa e o movimento cresceu de uma maneira que nunca se imaginava. E a partir daí as coisas começaram... Foi em novembro de 2014. Mas aí exatamente. O movimento ele cresce e você sai? Como é que é isso? Pois é, né? Isso que eu queria entender. O movimento cresce e você sai. Você que foi um fundador. Eu nunca fui uma pessoa que buscasse poder por poder. Né? Não, sim, a gente eu buscava... Estou falando de poder, estou falando aqui assim da situação de um movimento que cresce, você colocou a pedra lá, né, e de repente você não está mais no movimento. Apesar de eu ter fundado o movimento, eu nunca tive a ideia de que eu era o dono do movimento, né, nada do tipo. Eu não acho que eu tenho também uma vocação para ser uma liderança messiânica, né, nada do tipo. Eu gosto de debater ideias, eu gosto de defender valores, claro. E eu sempre tive uma visão de longo prazo para o movimento, que tinha um potencial imenso em ser um movimento que alavancasse pautas liberais para a sociedade,
sem necessariamente precisar estar participando ou estar participando de forma não orgânica da política partidária. Eu sempre lá dentro fui alguém que defendeu que a gente devia se integrar a um só partido e constituir um partido, de certa maneira, né? E como eu vi que essa posição acabou perdendo força lá e que havia forças lá dentro que defendiam que a gente tivesse uma participação muito pouco transparente, pouco orgânica nos partidos, que obviamente é uma medida que favorece algumas lideranças que não tinham muito interesse em abordar isso de forma transparente. Eu acabei saindo do movimento e acabei fazendo aquilo que eu dizia que eu queria fazer, que era entrar no partido e reconstruir esse partido. É isso que a gente tem feito por meio do Livres. O Paiva foi alguém que se entusiasmou desde cedo também com essa proposta, porque a mudança no Brasil, ela passa necessariamente pela política partidária, mas os partidos que estão hoje constituídos, eles não têm condições de nos dar respostas. Então, tendo já participado de partidos maiores, não filiado, mas enfim, tendo conhecido um pouco melhor como é que é a dinâmica da tomada de decisões lá dentro, eu concluí que a nossa única maneira seria pegar um partido pequeno e realmente buscar transformar isso. E é isso que eu e centenas, milhares de pessoas Brasil afora estamos fazendo hoje no Livres, pegando um partido pequeno, um partido da política tradicional, tornando ele sério. Tornando ele um partido sério, tornando ele um partido com convicções, com princípios, com valores. É isso que a gente pretende. Eu gostaria de colocar uma coisa, Flávio, se você me permite. Claro. O Astro tocou num ponto que é crucial. Eu acho o seguinte, a democracia, ela tem que respeitar ideias opostas. E o que eu vejo muito hoje no Brasil é a falta de respeito a todas as ideias. Sim. É muito importante que nós tenhamos consciência do seguinte: passamos por 13 anos de uma verdadeira catástrofe política no país. Chegou um certo momento que pessoas que convergiam para uma mesma ideia, mesmo que não absoluta, ou seja, existia divergência em algumas partes, mas uma convergência da mesma ideia, elas se uniram e conseguiram um bom resultado. Lamentavelmente, né, porque assim como você fez parte, você fundou, eu fiz parte, o Kaká fez parte, muitas pessoas que aqui estão fizeram parte. Lamentavelmente, este movimento do qual você fez a pedra fundamental não teve a capacidade de continuar um trabalho que era um trabalho ideológico, né? Ou seja, por mais que eu não concorde com a tua opinião, eu tenho que respeitá-la. Mas o respeito à opinião parte da ideologia. Eu não posso transformar, simplesmente mudar o verde ou o vermelho e passar a ser amarelo e achar que aquele amarelo a partir de agora é bonitinho, mas eu continuar fazendo a mesma coisa que o vermelho fazia. Eu acho que essa é a questão fundamental que nós estamos vivendo hoje e que vai ser o grande desafio para 2018, Frota. Só complementando a sua pergunta inicial ao Fábio, sobre o papel dos movimentos de rua. Sim. Eu tenho, assim como o Fábio, fiz parte também da fundação do movimento, e eu acredito que ele cumpriu o papel dele, né? Eu, particularmente, saí logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque acreditava que naquele momento já tinha cumprido meu papel dentro do movimento. Nós tínhamos nos proposto a isso, ao impeachment. Quando iniciamos esse trabalho, éramos os únicos a falar em impeachment. Se você começar a puxar, até o Reinaldo Azevedo, em uma matéria, disse isso, né? Que a palavra impeachment começou com o Movimento Brasil Livre lá atrás. O pessoal falava em intervenção, o pessoal falava em não aos corruptos, mas ninguém estava com uma pauta específica que era o impeachment. E nós começamos com isso, e aí concretizamos esse trabalho com a saída da presidente Dilma Rousseff. E aí eu entendi que naquele momento eu deveria partir por um outro passo, um outro momento. Outro desafio. Exatamente. Que, conforme o Fábio disse, já diretamente dentro de uma sigla partidária, onde você pode atuar diretamente, e nós recebemos esse convite por parte do partido e achamos bastante interessante a proposta, porque eles realmente nos davam esse aval para que nós pudéssemos renovar de dentro para fora, das bases para o centro. Então, isso é importantíssimo e é por isso que a gente acredita que o Livres hoje é o caminho que deve ser seguido e é o que a gente acredita que vai mudar realmente, efetivamente, o Brasil. Tem uma coisa que está me incomodando muito, que é o fato de grandes partidos que hoje, inclusive, estão aí nas listas de Polícia Federal, Odebrecht, enfim, estão trocando de nomes ou criando nova política braços. Vem com novo nome, né? Virou uma moda, né? Vou dar um exemplo, o PR, que está vindo aí com um partido chamado Muda Brasil. Né? O Avante Brasil. Desde o mensalão. Tem partido, inclusive, que já mudou até de cor e coisa. Então, o que você pensa sobre essa mudança? É trocar o 6 por meia dúzia, na minha opinião. Esse é um tema que nos afeta bastante, pelo fato de que a gente também está num processo de mudança partidária, mas diferente desses partidos, a gente buscou por construir um caminho diferente.
antes de mudar o nome, mudar a cor, mudar a identidade visual, a gente optou por construir uma mudança orgânica dentro do partido. Para justamente não ser essa espécie de estelionato eleitoral, né? De simplesmente mudar o partido, mas seguir as mesmas pessoas, seguir as mesmas lideranças, seguir as mesmas práticas. Que é o que tem acontecido. Exatamente. A gente está fazendo algo realmente diferente. A gente está mudando a governança do partido, a gente está constituindo uma carta de princípios. Desde o início a gente está com uma carta chamada Os 17 Compromissos do Livres, que são, enfim, é uma carta que todos os nossos candidatos vão ter que assinar, que está ali uma exposição dos nossos princípios, das nossas ideias e, de certa maneira, da nossa agenda para o Brasil também. Então, a gente está fazendo um negócio bem diferente, mas que é compreensível que esses partidos também estejam fazendo isso, de tentar mudar o nome, tentar mudar a marca, porque a política partidária no Brasil está muito maculada. Ela está com uma imagem péssima. Não por acaso, né? Hoje, enfim, mesmo nós aí que estamos tendo a nossa primeira participação político-partidária, realmente, eu e o Paiva, a gente acaba sofrendo muito com isso também, pela visão das pessoas sobre a política partidária. Eu falo que o político não presta. Exato. O problema é que essa mentalidade, ela acaba criando uma profecia autorrealizável. Não, mas eu vejo muita gente que está entrando nessa intenção mesmo, né? Se as pessoas... ali, mas é legal conhecer vocês aqui para ver que não, existe gente... Esse papo de que... com outra ideia, né? Esse papo de que é tudo igual, é tudo igual, é tudo ladrão, é tudo a mesma coisa, isso aí só favorece os mesmos velhos partidos, os mesmos velhos políticos. Viciados. Que acaba sendo uma profecia autorrealizável. Se ninguém presta, então as pessoas que prestam vão acabar não entrando. Foi a tática do Lula, né? O Lula exatamente. Utilizou essa tática, né? São todos iguais, mas nós pelo menos ajudamos os pobres. E de certa maneira é o que está acontecendo com o Temer agora também, né? Nós somos corruptos também, mas pelo menos estamos fazendo reformas. E ainda sobre a questão eu acho que a gente não precisa se submeter a isso. Claro. Acho que a gente pode aspirar a algo mais. E ainda sobre a questão de mudança de nome, é interessante salientar, inclusive eu dei uma entrevista recentemente para o Diário Catarinense lá no meu estado, onde foi perguntado quando é que vocês vão mudar de nome, porque os outros partidos já estão mudando. E eu falei assim, não temos uma data definida, porque no nosso processo não é uma simples troca de nome. Nós estamos mudando todo um conceito. Não, mas dá uma data. Não temos uma data. Estamos mudando um conceito. Porque hoje, exato. Hoje nós temos 12 estados, em 12 estados hoje a coordenação do partido está na mão de quem é do Livres, efetivamente. Sim. Então, a princípio, a nossa ideia é mudar de nome quando o partido estiver realmente 100% modificado, instalado já essa nova dinâmica de trabalho dentro do partido, e aí assim, a gente pode efetivamente mudar de nome e aí mudar de postura, não só simplesmente do nome. Né? Mesmo porque isso é um diferencial, né, Paiva? Porque no caso de vocês, não ocorre o que acontece com outros partidos, viu, Frota? Porque nós temos no Brasil hoje partidos com dono. Sim, onde já se imaginou isso? Ou seja, o sujeito é dono do partido. Coronel. É o coronel, é o coronelismo institucionalizado. RTB. E acreditem, ser dono de partido político no Brasil é um excelente negócio. Ser dirigente de partido político que quer fazer coisa errada é um excelente negócio. Emael, Levi, tem uma lista longa. Porque os incentivos estão colocados de forma a fazer com que o cara tenha muito poder. Eu, quando assumi a presidência estadual no Rio Grande do Sul, eu comecei a receber ligação de pessoas pedindo para abrir o partido no seu município, prefeitos querendo apoio na eleição, e os caras obviamente oferecem coisas, né? Olha, amigo, a gente está mudando as concepções, eu não sei qual era o acordo que vocês tinham com a direção anterior, mas a gente está mudando, justamente. Então eu agradeço o contato, mas a gente não vai construir por aí. Descobri que o partido tinha cargos, estado afora, e eu fico pensando, poxa, se um partido pequeno como o meu tem cargos... Imagina o grande. Imagina os partidos grandes. Eu acho interessante que funciona como uma pirâmide, na verdade. Geralmente... 17. Número 17. Os partidos, eles funcionam como uma pirâmide, uma espécie de pirâmide, onde você recebe o partido, você é presidente estadual, recebe o partido, e muitas vezes você tem que pagar para a nacional para ter o direito a tocar o partido no seu estado, e aí você começa a criar subsedes nas municipais e eles acabam pagando para você. Então é uma pirâmide, realmente é um bom negócio, como o Fábio falou. Fui procurar também por diversas pessoas e eles não entendem que nosso projeto, nossa proposta é outra, é renovar. E eles acham que a gente é inocente. As caras exatamente, isso é tudo um bando de moleque. Os partidos do Brasil hoje, infelizmente, em boa parte viraram balcões de negócio. É uma coisa fisiológica. Simplesmente. Livres 17. Certo? Vem aí uma renovação de peso e qualidade. Certo? Antes da gente falar aqui, eu tenho algumas coisas para falar do MBL aqui, mas antes de falar... É muito amor envolvido. Não, então eu já falo agora. Não, antes você falou que ia falar, você manda, você é o outro. Eu estou vendo aqui, o MBL, vocês criaram, né, fundaram, eu estou do lado aqui
de dois dos fundadores, né? E hoje o MBL está afundado em denúncias de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, associação criminosa, evasão de divisas, estelionato e as pautas que nós podemos perceber, qualquer criança pode perceber quando vai numa manifestação, as pautas de determinados partidos. É isso que nós temos acompanhado e temos, inclusive, visto as posições assim, né? O que você pensa em relação a isso? Olha, eu acho que o MBL sofre tem diversos vícios ali na sua constituição, a falta de transparência, o fato de buscar ser um movimento de massas, mas um movimento centralizado, etc., que acabou gerando uma série de problemas. Quando eu estava lá, não havia... Não tinha isso. Eu não tinha nenhum indício disso, nunca. Entendi. Nada aconteceu. E eu acredito. Enquanto eu estava lá, mas eu saí em boa parte porque eu previa que a coisa estava degringolando. Caminhando nesse sentido, né? Eu comecei a ver que, bom, eu que nunca ganhei absolutamente nada. Não era o que você do movimento, tinha desenhado lá eu atrás. participava de esforços para arrecadar fundos, etc. E não tem dinheiro para comprar passagem. Nunca ficava sabendo para onde iam os recursos, etc. Esse tipo de situação começou a me gerar um desconforto muito grande, porque, enfim, diferente de boa parte das pessoas que estavam lá, eu precisava trabalhar para me manter. Então eu estava abrindo mão de tempo do meu trabalho para estar lá, para estar me dedicando à causa, e acabava percebendo que, de certa maneira, eu estava sendo feito de trouxa. Opa! E acho que isso é uma sensação comum bastante aqui, comum, né? De a gente doar nosso tempo, nossa energia, abrir mão de família, de trabalho, estudo. Brother, pra gente. Lutar por um ideal. E aí tá lá e tá vendo que tem gente lucrando, que tem gente, enfim, fazendo as mesmas práticas. E aí eu vou te falar uma coisa que talvez seja uma surpresa para você, mas depois de grandes estudos jurídicos, nós descobrimos que o MBL não tinha um CNPJ, o MBL não existia. E aí o MBL se tornou do Alexandre Frota. Eu queria que você soubesse disso. Eu queria que você soubesse disso. E eu estou apresentando. Eu sou fascista, eu sou traidor, eu sou um cara que vem do buraco, eu sou um cara que não mereço nenhuma credibilidade por sua parte. Né? Você está fazendo um grande favor de estar aqui do meu lado. Mas eu tenho aqui em minhas mãos, e estou anunciando aqui para todo mundo, o CNPJ, Associação Movimento Brasil Livre, está aqui, MBL, tá? Depois você que é um homem culto pode comprovar. E tenho aqui também o Estatuto Social, já do qual eu sou vice-presidente. Só que se você me perguntar, porra, Frota, mas o que você quer com isso? Eu não quero nada. Eu só simplesmente vou devolver ele a você, que é o dono. Entendeu? E aí, se você quiser fazer alguma coisa, você faz. Se você não quiser fazer nada, a gente não faz nada e fica aqui. Você e o Paiva, então, fiquem sabendo que nós temos aqui tudo controlado referente ao MBL. Interessante. Eu agradeço a deferência, mas eu queria deixar claro desde pronto que eu não tenho o menor interesse. Eu sei que você... envolver com a gente também não tem. Mas a gente não tem também. Mas eu tô aqui gentilmente colocando isso para você, né? Porque você sim foi um fundador, né? O Paiva, outro, enfim. E eu sei das histórias, a gente não vai ficar aqui comentando. Mas você conhece o Rubinho Nunes? Conheço. Vamos ligar pro Rubinho Nunes. É que o Rubinho falou que não, o MBL tem registro, o Alexandre Frota só quer aparecer. Dá pra gente... Ele é um recalcado. Eu cansei de pedir pra ele o estatuto, eu cansei. Não, relaxa, tu não vai se meter, em nada. Você não vai se meter em nada, relaxa. Não se preocupe que É comigo aqui a treta. Fica tranquilo. Ele está em Maresias agora. Relaxa, tu não precisa falar nada, nenhum dos dois. Tá lá no feriado, em Maresias, curtindo um pagode, né? O cara é vice-prefeito e tá em dia útil Pode na ficar praia. tranquilo. Não, o Rubinho não é vice. Ele não ganhou, né? Não, ele é vice, ele juntou a outra chapa. No né? PMDB, lá em Vinhedo, ele se juntou a outra chapa. Não, mas ele não saiu candidato. Não, mas ele saiu Saiu vice de uma outra foi chapa. candidato a vice. E aí o MBL parou de apoiar porque o atual prefeito não deu bola. Ele, não deu bola para Não, eu só tô explicando, só vou ligar para ele, porque eu marquei com ele que ele viesse aqui trazer o CNPJ do MBL. E hoje estava nas Entendeu? redes sociais. Só foi na isso, praia, só. tomando uma cerveja Não é nos para
esculachar ele nem nada. Só é porque, pô, as pessoas marcam comigo, eu gosto que as pessoas apareçam. Só para frisar, ele é um advogado realmente É. do grupo, né, do MBL. Foi ele que deu aquela coça. Conseguiu ligar aí lá na- pra mim? Não, ainda não. Peraí. Então, quando conseguir ligar, Quando conseguir ligar, a gente volta. a Mas, gente assim, volta aqui. É importante deixar bem claro e salientar. Isso. Nós sabemos da responsabilidade de vocês, nós temos certeza da intenção de vocês em formar realmente um novo grupo através do partido, através do Libres, e mais do que isso ainda. Eles são idôneos, né? Vamos. Tá. Ele está em Maresias, né? Tá. Nós estamos ligando para o Rubinho Nunes. Vou viagem avisar. É. Aparentemente, ele não está querendo te atender, tá? Nós somos monitorados, já deve estar. Eu deixo um recado. Deixa eu recado. Deixa o recado para ele, tadinho. Rubinho, é o Alexandre Frota. Como vai, irmão? Tudo bem? Rubinho, é o Alexandre Frota, irmão. Como vai? Tudo bem? São 3h37 da tarde. Eu estou aqui na rádio esperando, que eu tinha marcado com você, que você ficou de... Ah, caiu, né? Já caiu. Caiu. Tadinho. PlayStation. Então, deixa. A gente manda de outra forma para ele o nosso CNPJ e o nosso contrato aqui. Não é isso? Exatamente. A gente manda para eles. Mas que fique claro aqui que não é nenhuma atitude Mas nossa eles não de querem, passar a quero perna. eu, cara. Vou sim, derrubar de passar a esse perna, moleque, de ponto derrubar. final, tá A gente não está aqui derrubando, passando perna. Me acusaram de estar rachando a direita, dividindo direita. Eu não estou dividindo direita, não estou. Apenas registramos uma coisa que estava vaga. Não tinha dono. Só, mais nada, não foi isso? É mais ou menos isso, né? Porque na realidade tem dono. Só que o dono não se faz à Só que o frente. dono... Não, sim, eu estou falando, naquele momento ali não tinha. Ah, sim, exatamente. Isso simplesmente não Pode estava falar. legalizado, não tinha transparência. Deixa eu trazer uma informação que talvez ajude vocês a entender. Em primeiro lugar, a entender o MBL, e em segundo lugar, a entender porque eu busco não falar tanto Claro, sobre o MBL. claro. O livro de cabeceira do MBL, das pessoas que estão hoje à frente do MBL, especificamente Renan Santos e Pedro Deirô, se chama Acredite, Estou Mentindo, Confissões de um Manipulador das Mídias. Esse era um livro que circulava lá dentro do MBL, todos liam, de um autor chamado, prestem atenção, Ryan Holiday. Daí que surgiu, inclusive, o nome Fernando Holliday. Em algumas entrevistas ele já contou essa mentira de que é por causa da Billie Holiday. Piada. Porque a mãe dele gostava da Billie Holiday. Nunca nem ouviu. Mentira! A gente enfim, no escritório, o pessoal fazia piada sobre isso, né? Mas o nome dele foi inspirado no Ryan Holiday. Ou seja, é um grupo nome de do pessoas... autor do livro. É um grupo de pessoas que se especializaram na arte de manipular a mídia, de mentir, de tentar parecer serem muito maiores do que realmente são. E eu acho que, de certa maneira, quando a gente fica dando esse excesso de atenção a eles, Sim. a gente acaba justamente jogando o jogo deles. E a esquerda tem feito isso com uma primazia incrível. Uma maestria. Com uma maestria incrível em fazer o MBL parecer muito maior do que ele realmente é. O MBL é um bando de moleque, com meia dúzia de oportunistas, que estão lá hoje, enfim... especialmente esses aí, os irmãos Metralha aí, que tem 200 processos trabalhistas. Não é só trabalhista, não. É execução, é calote, ameaça. Até porque o processo trabalhista é um negócio muito trivial no Brasil, infelizmente, né? Mas o fato é que eles se utilizam disso com muita maestria e dessa falta de noção da esquerda, que acaba achando que o MBL realmente É um bicho de sete cabeças, claro. a grande eminência parda por trás de todas as claro. mudanças que têm acontecido E eu vejo isso muito claramente na situação da minha cidade, onde o MBL teve uma participação na campanha em favor do prefeito e a esquerda da cidade ficou absolutamente horrorizada, escandalizada com isso e começou a criar uma aura de que o MBL era o causador. Chegaram a botar a culpa no MBL, inclusive, de ter matado o coordenador da campanha do outro candidato, que, enfim, por uma série de situações acabou se suicidando, uma situação muito lamentável, e acabaram botando a culpa no MBL, sem entender que isso justamente cria um mito. Sim, em claro, todo o claro. movimento que, É assim que eles faz crescem, com que né, eles lucrem ainda mais, faz com que eles se vitimizem ainda mais e dá a eles muito mais força. Eu acho legal porque assim, a bandeira deles do Escola Sem Partido agora, eu fiquei 4 meses praticamente todos os dias com o Holiday, né?
apesar do Renan já ter soltado um áudio do gordo, do vagabundo que apareceu de vez. Não, fiquei todos os dias. E umas 3 vezes o Holiday falou de boca cheia para mim que ele era contra a escola sem partido, porque ele veio de uma escola que teve doutrinação e ele não foi doutrinado. Então que ele não via razão alguma. E agora é a cara da frente do escola sem partido para lá, né? Cara, isso me incomoda. Isso me deixa muito puto. O Fábio comentou isso e é verdade. Eu recebi, inclusive, uma ligação essa semana de um repórter do jornal o Globo, perguntando isso, depois que vazou um grupo de WhatsApp deles ali, que eles tinham contato com alguns membros do mercado financeiro. Isso. Aí o repórter me ligou para perguntar, sabendo que eu fiz parte, enfim, como é que o MBL tem tanta influência? Eu falei assim, olha, eles não têm tanta influência, vocês é que dão essa influência. Vocês estavam batendo o papo ali como você bate o papo qualquer outro. Você pega a conversa, cara, é uma coisa igual cigano, mendigo, assim, se você não me der dinheiro eu vou te botar pra fora, cara, você fica mendigando. É impressionante. E a mídia faz, como o Fábio falou, faz o jogo que eles esperam. Lá no começo, quando a gente iniciou esse trabalho, se você puxar historicamente, o MBL começou a ganhar relevância quando deu aquela briga entre o Kim e o Jean Willis. Tá? Então, assim, a mídia deu o que ele queria, a atenção. E aí, depois disso, não parar de dar atenção. E aí, depois eles se perguntam como é que o MBL cresce. Vocês estão falando dele a cada 10 matérias, 5 vocês falam dele, vocês querem que aconteça isso? É isso aí. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que a direita não faça a mesma coisa. Não, sim, exatamente. Esse é um ponto importante. Eu acho que a gente precisa, para que as pessoas... precisa avançar no debate sobre o futuro do país. Exatamente. A gente precisa pensar no futuro do país para além de... Mas eu penso que assim, o mal a ser estipado desde cedo. Eu fico imaginando, o que eu penso e eu falo, às vezes o pessoal fala, porra, porque desse grupo de mercado aí foi o pessoal que me levou ao MBL, né? O pessoal fala, nossa, mas você tá ajudando a esquerda, você tá isso, você tá aquilo. Eu falo, se alguém tivesse feito com o PT o que eu tô tentando fazer agora hoje com o MBL, que é parar um pessoal mal intencionado, talvez as coisas estariam diferentes hoje. Entendeu? Se quem lá atrás, como fala o cara do impeachment lá, o Hélio Bicudo, eu saí do PT porque eu vi que a coisa era meio torta, mas o cara saiu e ficou quieto, ao invés de começar a bater lá atrás e acabar com a farra, né? Então eu acho assim que é o meu dever cívico de ter sido enganado dele, de ajudar a acabar com essa palhaçada. 3h43, estamos aqui na Rádio da Cidade, recebendo Fábio Osterman hoje, né? E também recebendo aqui o Paiva, eles que estão aí no comando do Livres, entre outras pessoas, obviamente, do Livre, né? Não é Livres. Livres. Então eu acertei, Livres 17, né? Me fala um pouco do PT. Me fala um pouco do PT. Como é que você vê o PT ano que vem? Porque, por exemplo, eu estou vendo aí as pessoas falando que se o Lula não vier, vão colocar Haddad, né? Estou vendo a Gleice Hoffmann se oferecendo, disse que ela pode ser uma ótima presidente, enfim. Como é que você vê, depois desses 13 anos que você abriu o programa aqui falando, né, de 13 anos pesados que nós tivemos dessa gestão toda, Dilma, Lula, como é que você vê hoje o PT? Você acha que ele vai conseguir se renovar para 2018? Apesar de você não estar lá dentro, obviamente. Sim, mas eu obviamente acompanho, né? O PT vai sofrer um choque de realidade muito grande em 2018. Eu não acredito que o Lula vai ser o candidato, até porque ele já deve estar condenado em segunda instância antes da eleição. Ou vai estar foragido já, né? Talvez ele esteja foragido, né? Enfim, tem ido para a Itália com o passaporte da esposa dele lá, enfim. O Lula não acredito que ele vá ser o candidato. Eu acho que seria até bom ter um nome como Haddad, que não tem expressão eleitoral, mas que também possibilitaria que a gente mantivesse um certo nível no debate, porque todas as críticas que se pode fazer à administração dele em São Paulo, que foi uma administração muito ruim, é alguém que sabe debater ideias e sabe debater propostas, né? Mas eu acho que possivelmente o PT vai criar um discurso de vitimização em cima da Gleisi Hoffmann e vai tentar jogar uma campanha judicializada, tentando botar o Lula até o último segundo, e aí a Gleisi vai acabar aparecendo nas urnas. Entendi. Mas você acha que ele vai ser varrido como foi varrido? O grande choque vai ser o fato de que o PT, que hoje tem a maior bancada na Câmara Federal, ou seja, o partido que mais tem deputados federais, vai diminuir pelo menos pela metade. Entendi. Dada a rejeição ao partido. Curiosamente, ainda é o partido que tem maior número de adeptos Brasil afora, né? Quando se fazem as pesquisas qual o partido com quem mais se identifica, o PT ainda está na frente. Mas também é o partido mais rejeitado. Então acho que isso deve fazer uma parte também, cada vez mais as pessoas... E é muito curioso, durante a campanha, para quem não sabe, eu fui candidato a prefeito de Porto Alegre, minha primeira incursão no mundo político já fui direto para uma candidatura a prefeito, né? E durante a campanha, inclusive tá o Daniel aqui comigo, que ajudou muito na campanha também, durante a campanha, quando a gente chegava para conversar com as pessoas, nós somos um partido que está fazendo um novo trabalho aí e tal, muita gente falava, não, mas vocês não são do PT, né?
não são do PT. Vocês têm alguma coisa com o PT, ou seja, o antipetismo está muito forte, e isso é ótimo, porque o PT realmente fez um estrago imenso na sociedade brasileira e nada mais justo que eles paguem na urna, como vai acontecer, e eu tenho confiança que vai acontecer isso em 2018. Agora resta a nós construirmos alternativas para que não seja simplesmente um movimento de ocasião, que a gente não tenha feito todo esse esforço, passado por todo esse transtorno de tirar a Dilma do poder para... Claro. E ainda tem, hoje estava vendo também Marina, né, que vem com aquela figura do pobre, né, e o Joaquim, né, como vice, ali que vem, é o pobre e o negro juntos, né? Exatamente. E A mulher também deu Ele é um negro pobre que deu isso, certo, que venceu. entendeu? Então isso, tem eles aí se apresentando, e eu vi também o absurdo de repente o Temer querer lançar o Henrique Meirelles. E o Luciano Huck também, né? Não esqueça. Loucura. Loucura. Vai ser uma campanha fantástica. Vocês vão lançar alguém? Não temos ainda um nome definido, não descartamos, Tá. mas não temos ainda um nome definido. Eu queria te perguntar uma coisa que fugiu um pouco do nosso assunto aqui. O que você acha daquela emancipação que querem fazer no Sul? O Movimento Sul é meu país. Isso, exatamente. Uma consulta nesse último final de semana. Como é que você vê Olha, isso? eu, como liberal, eu sou amplamente favorável à autonomia, à descentralização do poder. Então acho que o movimento tem um papel importante em termos pedagógicos, de buscar colocar em xeque o fato de que Brasília nos explora demais. Não só a nós gaúchos, como Claro. vocês paulistas, cariocas, Cariocas, todos os estados. todos. A gente dá dinheiro e recursos demais para Brasília e nos volta muito pouco. A gente precisa ter uma revisão urgente do Pacto Federativo. A gente precisa ter uma redistribuição das competências administrativas, tributárias, orçamentárias, porque não faz o menor sentido pegar o dinheiro num saquinho que vai pingando até Brasília para depois voltar. Não faz sentido isso. O Brasil é um país grande demais que não tem como funcionar de forma tão centralizada. Então a gente precisa realmente rumar para rever esse pacto federativo, que de pacto não tem nada, é algo que nos foi imposto por Brasília e que é muito conveniente para quem está lá em Brasília, Claro. né, que vive numa ilha. A gente falava ali no início sobre o pessoal do andar de cima. Brasília é uma ilha. Eles não vivem a realidade do país. Brasília é uma cidade que é desconectada da realidade do resto do país. Completamente. E esse é um dos problemas de se ter um país tão grande e tão centralizado. Claro. Ao longo da história da humanidade, nenhum país com as proporções continentais do Brasil, com o tamanho da população, deu certo. O mais próximo que a gente teria do Brasil em termos geográficos e demográficos seria os Estados Unidos, um país extremamente descentralizado, onde decisões, inclusive sobre matérias penais, são tomadas dentro dos estados. Índia, idem, coloca, hein? É. Eu conheço bastante de Índia. Que é um país bastante não. descentralizado também. Não, porque é uma salada étnica. Exato. Aí, se você centralizar, você morre. mas aqui no Mahatma Brasil Gandhi não. ainda criou o Paquistão e o Bangladesh para tentar dar uma aliviada ali. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil querem que tenha necessariamente o mesmo Código Penal para São Paulo e para o Acre, querem que tenha A mesma base curricular, né? mesma É um base absurdo curricular para o Ceará e para Santa Catarina. Enfim, não faz sentido isso. E o poder acaba ficando muito concentrado nas mãos de alguns poucos e acaba ficando muito distante do cidadão. Então eu defendo uma descentralização. Eu sei que a separação hoje é jurídica e politicamente inviável, mas acho que o movimento tem um valor em buscar esticar a corda dentro desse debate. Então, por isso, enfim, tenho simpatia pela causa. Nossa, eu simpatizo muito com descentralização do poder Nós no temos Brasil. contato com os coordenadores lá do movimento, lá na região sul. São pessoas sérias, nós pudemos perceber. O movimento já tem aproximadamente 20 anos já, eles já estão trabalhando há 20 anos. Agora ganhou uma repercussão até por conta da Catalunha, né? Deu essa colocada deles na vitrine, mas enfim, já é um movimento que atua há bastante tempo. E como o Fábio bem disse, nós acreditamos que o movimento ele é válido. Nesse domingo passado e sábado passado, eles fizeram uma consulta pública, não foi nada que seja legal, mas o objetivo do movimento é que a consulta seja legal. Nós sabemos que juridicamente, como o Fábio disse, é inviável hoje, né? Mas eles têm garra para brigar e vamos ver o que vai dar isso aí lá na frente. Ô Fábio, você não pode aqui reclamar dos xingamentos que eu recebo. Aí, quando eu coloquei o banner do Fábio num grupo de direita, então aí Diel, de Porto Alegre, fala o seguinte: barbaridade, tia. Esse cara é conhecido aqui em Porto Alegre como Bosterman. Não sei por quê. Aí ele falou, não sei por quê. E ele falou, a direita raiz não gosta dele, Frota. Aí eu peguei e falei assim para ele, irmão, você conhece o cara?
se você não conhece o cara, eu gravei aqui, se você não conhece o cara, como é que você está falando? Porque ele falou que ele ia no Google saber quem era você. Saber quem era você, né? E eu falei para ele assim, ó, direita raiz de cu é rola. Delicadeza de Alexandre Frota. Falei pra ele. Eu não posso falar nada, Não, falei porque não dá, né? O cara, porra, chegar a falar isso do meu convidado aqui, né? Pra mim, Porra, eu falei, meu irmão, pra começar o assunto, né? Tá aqui, eu vou te mostrar. E nós temos aí, eu tenho o Alan, vamos ver o que o Alan falou. Você conhece o Alan, né? Mas não falou dele, falou... de você não. Solta aí o Alan dos Santos, falando sobre o MBL, por favor. Ganhou no início do ano. Eu falei que não precisaríamos ficar babando o ovo dessa molecada liberal que só pensa em dinheiro, só pensa em economia, não tem noção nenhuma do que vem a ser a política como um todo. Né? Eles não têm noção do que vem a ser o domínio cultural que antecede absolutamente o poder político eleitoral. Então, eu avisei lá que eles, uma hora ou outra, teriam que estar se unindo ao time que está ganhando. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos e essa é a característica de movimentos como o MBL, que precisam fazer estratégias para sempre estar bonitinho na foto. Né? Eu já falei várias vezes, o que você tem contra o MBL? Bem, contra o MBL em si eu não tenho nada, porque na verdade o MBL não foi criado pelo Kim, né? Não foi criado pelo Renan, não foi criado pelo Alexandre, que é o irmão do Renan. O MBL sequer foi criado pelo PSDB. Né? Lembrando que o Renan, até o momento que ele iniciou no MBL, ainda era inscrito ali, registrado, até o termo, né? Quando você está ligado ao partido. Né? Filiado. A produção, né? Ele é registrado. Ele é filiado. Ele é filiado ao PSDB. Eu não sou filiado a partido nenhum e nem eu. Tenho toda a autoridade para dizer isso. Né? Então, não tem nenhum problema a pessoa ser filiada ao partido, desde que ela diga clara e abertamente o que ela quer. Muito bem, muito bem. Então, foi assim, ó, só para tu ter uma ideia, isso aqui foi por tua causa aqui, quando eu anunciei que você vinha aqui. Só polêmica, né? Vamos lá. Falar que a direita não gosta dele. Aí você vai pesquisar no Google para ver. Você mesmo não tem opinião. Passa amanhã. Eu acho que parte dessa querela, desse mal entendido surgiu. Inclusive esse apelido, que eu acho meio infantil, né? Fazer apelido com mas você sabe o nome da pessoa. Você já sabia disso, né? Claro, obviamente. Né? Sim. Eu não sei quem é o cidadão, mas enfim, com frequência pessoas vão na minha não, aí depois chamar de bosta. Não, mas aí eu acho muito engraçado. Ele mandou uma carta se desculpando depois. Quando eu falei para ele, eu falei algumas coisas depois para ele e ele se desculpou, gravou, enfim. Mas é impressionante respeito, mas a comoção que você causa em relação a isso, eu né? até queria dizer uma coisa. Primeiro que assim, hoje vai estar tendo o LibertyCon, né? Que é a reunião dos liberais aqui em São Paulo, no Maxud Plaza. E por isso que quando eu introduzi aqui no programa a minha fala, eu falei justamente isso. Os liberais e os conservadores se uniram num determinado momento e não foi a única vez que isso ocorreu. A primeira vez que isso ocorreu foi na época da coroa, quando o Brasil teve que se retirar da coroa. Houve uma união entre liberais e conservadores. Os liberais naquela ocasião estavam na maçonaria. E agora, novamente, nós tivemos uma feliz união entre liberais e conservadores para retirar 13 anos de governo petista. Eu acho que nós temos que começar a ter consciência de que, independentemente de ideologias, nós temos temas em comum. Nós estamos convergindo para algum determinado fator. Então, eu fico muito triste quando eu vejo alguma pessoa partir para agressão assim, Frota, porque por mais que eu discorde do meu convidado, eu tenho que ouvi-lo. Eu acho que isso é democracia. Mas a agressão né, todo dia. Eu sofro todo dia. Você sofre eu sofri o dia que o Fernando Holliday ficou macho. Ele falou um monte de coisa a meu respeito. Falou um monte de coisa. Mas eu não fiz nada demais. E parte disso também surge pelo seguinte, e aí vem... Imagina, você não fez quase nada. Não fez nada demais, simplesmente está tirando a grande marca dos caras. Eu não posso encerrar esse programa aqui sem fazer uma pergunta para o Fábio, que eu acho que isso também que influencia bastante. Recentemente o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e fez uma declaração com um viés mais liberal. Né?
E nós sabemos que os liberais, em sua grande maioria, não apoiam uma candidatura Bolsonaro. Como você vê essa fala do Bolsonaro com um viés mais liberal nos Estados Unidos? Eu vejo com bons olhos, eu fico feliz que ele esteja tentando, que ele esteja envidando esforços para buscar construir um discurso, mas eu gostaria que isso fosse além de discurso. Eu gostaria que essa postura se refletisse nas votações dele, se refletisse também nos discursos dele aqui no Brasil, porque infelizmente tornasse realidade. Se tornasse realidade. Eu, enfim, não tenho nada contra o Bolsonaro, até porque eu mal o conheço, eu participei de um debate com ele, que foi um debate bastante pedagógico para mim. Foi um debate interessante, recomendo quem quiser dar uma olhada no YouTube aí, tá no meu canal no YouTube, procura por Fábio Osterman Bolsonaro. Foi um debate realizado aqui em São Paulo, em outubro do ano passado, no Fórum Liberdade e Democracia. Eu acho que eu fui, eu acho que eu tava lá. É possível. Era o quadrado, né? Isso. Eu tava lá. Foi um debate bacana porque a gente pôde ali contrastar algumas... Enfim, eu obviamente sou um defensor da democracia, da liberdade, mas uma das coisas que me chamou a atenção lá foi o fato de que o Bolsonaro ainda insiste em defender a ditadura. Eu acho que uma coisa é se entender que em 1964, em 31 de março de 64, havia poucas alternativas pelo campo democrático. Outra é defender aquele regime absurdo e abjeto que se instaurou a partir do AI-5, em 1968. Sim. Tristemente, inclusive, preconizado por presidentes gaúchos. Né? Até 3 dos 5 presidentes militares eram gaúchos, infelizmente. Fábio, Mas... eu gostaria de pedir licença a você. Eu gostaria de pedir uma licença para tomar um ato um tanto quanto ANCAP, como vocês utilizam, né? Um ato liberal. Hoje é um dia especial para a gente aqui, por isso que você foi convidado. E eu estou tirando agora, nesse exato momento, o âncora, que é o Alexandre Frota, e depois ele vai tirar uma porrada comigo lá, porque é assim que ele me trata lá fora. Então, a partir de agora, desse exato momento, eu gostaria de dizer para você o seguinte: sabe por que você foi convidado hoje aqui para esse dia totalmente especial? Porque nós estamos comemorando hoje o aniversário do Alexandre Frota. Eu gostaria que vocês, nesse exato momento, né, todos vocês que estão aí, sabendo que eu estou aqui tomando uma atitude totalmente liberal, anarco, saindo do script, do roteiro. Eu estou vendo meu âncora agora totalmente vermelho ali, com a cara sem reação nenhuma. Então, eu queria dar uma salva de Obrigado, você, obrigado. E a gente, felizmente, está comemorando, tá bom? Muito Parabéns bem. Mais uma vez. Por favor, Gerê. Ele Obrigado. agora não manda mais nada. Parabéns, escrever daqui a pouco. Pra gente aproveitar aqui. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Deixar aqui para representar Obrigado. aqui, ó. Muito É isso bom. aí, gente. Desculpa. Olha só, o programa vem chegando ao final. Eu falei que para trazer ele aqui tem que ser 2 programas, né? Exato. Ou mais, né? Mas Podemos marcar na sequência aí, sem eu problema. queria te agradecer muito, né, a tua disponibilidade de ter vindo aqui. Sinta-se em casa, o programa é seu. E quero agradecer também a todos vocês, ao Paiva, e falar que vamos continuar essa luta grande, Pra né, mim pelo, é legal que eu pelo conheci os país. caras que eu encho o saco na internet. porque Vamos você mexe muito continuar. saco dos dois, né? Desejo aí muito sucesso aí pro Livres, Pro Livres. 17, que vocês Obrigado. possam realmente fazer a diferença. Essa renovação é importante, ainda mais com essa cabeça jovem que vocês têm, principalmente anárquica, né? Vamos dizer assim. Né? A gente, pelo Jacaretanga, a gente disse que podem contar com a gente, viu? Aí a premissa é ser honesto. Quando vocês forem honestos, conte com a gente. Contem conosco também, eu fico à disposição aí, quem quiser me procurar no Facebook para bater um papo. Apesar de divergências, eu busco ser uma pessoa sempre aberta ao diálogo, sempre buscando encontrar convergências mais do que as divergências, porque eu acho que é isso que falta no Brasil hoje. Muito Parabéns. bem. Paiva, Obrigado, parabéns, obrigado a todos. Paiva, muito obrigado aí por ter Agradeço, vindo. Alexandre. Muito obrigado pelo programa. Parabéns pelo programa, tá bem bacana. Quem quiser se filiar ao Livres. Olha, nós temos nosso site. filia.psl.org.br. Filiação 100% gratuita, 100% online. Muito bem. Digital, É isso aí. 100%. Valeu, gente. Muito É bem, isso aí, então gente, parabéns. amanhã estaremos. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado. sábado. Mas Amanhã tá balada, segunda-feira Alexandre. estaremos Tá de balada. volta. Amanhã é dia de festa. Agradeço a todos vocês aí, agradeço aos nossos ouvintes da Rádio da Cidade, a todo o nosso público do Facebook. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus. Vem aí Ricardinho Leite, o maior e melhor locutor do Brasil, e a gente volta semana que vem. Valeu, um abraço, Um tchau. abraço a todos. A Dilma cantando. A Dilma cantando pra você, Happy Birthday to you. Deixa eu te botar aqui. Happy birthday to you, mano.
O cara ficou bem. Rapidinho, hein? Rapidinho. Depois eu falei pra ele, pô, tá discutindo que o cara vai vir. Vai lá, Mas vai vai procurar no Google. Ale, posso? Junta aí, galera. Publica, gente. Depois eu pago. Show de bola. É muito opressor. Mais uma opinião aqui. Faço. Pra já. Quantos anos, Alexandre? Monte. 54. Porra, cara. O cara é história da televisão viva aqui, ó. Pois é, o cara sai dos buracos aí, rapaz. Você passou. Literalmente. Literalmente falando. Obrigado, meu irmão. Ele já viu buracos que eu nunca vou ver na minha vida. Obrigado por tudo. Show de bola. Pega, mano. Obrigado. Fiquem à vontade, só vou desmontar aqui Obrigado, o Fábio, estúdio. por ter aceitado o convite. Isso aí. Obrigado, meu mano. Ficar à vontade lá. Beleza. Que coisa.